Anabolizante para mulheres vira fetiche nas redes sociais e médicos soam o alerta. Pois é, vamos falar sobre esse tipo de assunto que é tão polêmico e eu aqui, olho a olho com você, eu quero falar algumas coisas, né? Primeiro que a minha função aqui como médico não é te julgar, não é dizer, tá certo, tá errado, mas sim tentar trazer o quê? Performance com saúde, tentar conter eventuais danos e tentar principalmente evitar, né, que você, que é usuário de esteroide ou não utilize medicamentos de mercado paralelo, onde você sabe que tem contaminantes, onde você sabe que você não tem como garantir a procedência, muito menos usando as coisas por conta própria, onde você vai estar o quê? Né, se arriscando muito mais do que deveria, tá bom? Então vamos lá. Beleza. O uso para tal finalidade representa desvio significativo da função original, pois se trata de medicamento para tratar pacientes com perda muscular crônica. Sim, ele vai estar falando aqui da oxandrolona, tá? O que a oxandrolona é? É um esteroide anabolizante, né? Que ela tem um componente anabólico e um componente androgênico, tá? O componente anabólico tá relacionado ao quê? A construção de massa muscular, mas também, por exemplo, ao anabolismo ósseo. Então, pode sim melhorar ali a questão da densidade mineral óssea. E o componente androgênico está relacionado à virilização, ao desenvolvimento de caracteres sexuais secundários masculinos. Então, por exemplo, uma mulher que abusa de esteroide anabolizante, ela pode ter o quê? Muita virilização, consequentemente ela pode, por exemplo, ter uma masculinização da face, ter uma hipertrofia de clitóris, ter um engrossamento da voz, ter ali um aparecimento de pelos, né? Em regiões classicamente masculinas, então pode ter um bigode, uma barba, dentre outros efeitos colaterais virilizantes, tá bom? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso realmente, tá? E a medicação foi desenvolvida realmente, né? É realmente para o quê? Para aumento de massa muscular, principalmente, e também para tratamento de condições onde aquele indivíduo vai precisar, né, de um anabolismo maior, seja muscular ou ósseo, por conta de alguma questão. Por exemplo, se ele está em um estado que ele precisa de mais massa muscular, pode ser utilizado. Se ele está em um estado hipercatabólico, onde vai ter muita perda de massa muscular, também é outra possibilidade. Então, não necessariamente é para anabolizar, mas às vezes é para evitar o catabolismo muscular. Por exemplo, em casos de grandes queimados. Então, assim, o indivíduo que não usaria, por exemplo, esteroide anabolizante, depois de uma grande queimadura, ele perderia mais, né, conteúdo de massa do que, né, um indivíduo que utilizaria o esteroide anabolizante, tá bom? Beleza, né? Então, assim, o que é que é dito aqui, né? Para comprar oxandrolona, chama no direct do Insta, né? Diz a biografia da TikToker Fit, cujos primeiros 3 vídeos são o próprio testemunho, né, sobre as maravilhas do esteroide anabolizante, para chegar no estilo marombeira, né? Aqui a gente tem alguns problemas, tá bom? Né? Vamos ver aqui embaixo. TikToker acumula 40 mil curtidas, estudante de direito, beleza, né? Ó, e aí a gente tem um grande problema. Temos alguns problemas, né? Primeira coisa que a gente está falando aqui. Qual é o profissional que está indicando isso daqui? É uma TikToker fit, né? E a formação dela é direito. Então a gente não está falando de um profissional médico, nem mesmo um profissional da saúde. Já começa por aí. Segundo, o que é que ela está fazendo? Ela está indicando o uso de esteroide anabolizante de forma indiscriminada na rede social. Isso não pode ser feito, né? O único profissional que pode prescrever esteroide anabolizante é o médico. E o médico, de forma alguma, pode incitar o uso de esteroide anabolizante, dizendo assim, olha, usem, comprem de tal fornecedor, comprem de tal... Não, cara, isso não pode. Isso não pode. Outra coisa que ela tá fazendo, cara, ela tá dizendo para comprar no direct do Insta. Então ela tá oferecendo aqui esteroides underground, mercado paralelo. Mercado paralelo, a gente tá o quê? A gente tá lidando com traficante. Esses cabas que são traficantes de esteroide anabolizante, muitas vezes estão dentro ali do tráfico de outras drogas, de diversos outros tipos de crime. Você acha mesmo que esse cara vai atrás de um medicamento de alta pureza, de alta qualidade para você, porque ele tá muito preocupado com a procedência? Ele não tá preocupado com procedência, ele tá preocupado em ganhar dinheiro e não ser preso. Tá? Então a gente não pode de forma alguma normalizar esse tipo de uso, isso daí é um grande problema. Muitas vezes esses medicamentos têm o quê? Tem contaminantes, tem metais pesados, tem bactérias, então às vezes o indivíduo tem um abscesso ali numa aplicação intramuscular, porque o medicamento veio contaminado, e aí às vezes ele perde parte do glúteo dele, tem que fazer uma drenagem, um processo cirúrgico às vezes, para, né, tentar combater esse problema. Às vezes ele pode ter uma coisa até mais grave. E às vezes, por exemplo, às vezes ele tem componentes contaminantes ali que podem o quê? Por exemplo, causar uma insuficiência renal aguda naquele indivíduo.
E a gente não sabe exatamente o que é, né? Já vi casos de insuficiência renal aguda por imunocomplexo e um indivíduo que estava abusando de esteroide de mercado paralelo provavelmente foi contaminante do próprio esteroide. Não é o esteroide que está causando isso, tá bom? Então a gente tem que ter muito cuidado. Isso aqui é um grande erro que muitas pessoas cometem. E outro erro aqui, ela fala o seguinte, né? Dado seus próprios testemunhos sobre as supostas maravilhas do esteroide para chegar no estilo marombeira. Então o que ela está fazendo? Ela está atribuindo o fato dela chegar no estilo marombeira ao uso de esteroide anabolizante. A gente sabe que não é assim, tá? A gente precisa de uma dieta bem feita, de um treino bem feito. O esteroide anabolizante tem um resultado significativo? Ele pode promover o anabolismo? Ele pode, só que ele sozinho não vai construir um shape de sucesso, tá? Então, assim, se a pessoa quer ficar com um shape muito fora da curva, ela vai ter que se esforçar. E muitas dessas pessoas que querem vender o esteroide anabolizante, ainda mais no mercado paralelo de forma indiscriminada, porque vai ganhar uma comissão ali, elas querem dizer que aquele esteroide ali está gerando resultado. E aí elas mostram o corpo delas, e aí há outras mulheres, né, às vezes na ingenuidade, veem aquele esteroide ali como uma forma de estar conseguindo resultado rápido. E aí elas veem, é um negócio legal, é um negócio que eu posso sofrer colaterais, mas olha aqui, eu vou ficar rapidamente nesse resultado. E isso é mentira. Ela não vai alcançar esse resultado de forma rápida, do nada, isso não vai acontecer. Isso daí é uma grande mentira, uma grande ilusão, tá bom? Tudo bem? E aí o que acontece? Aqui está dizendo que o uso para tal fim representa um desvio significativo da função original dele, né? E realmente né? Como perda de muscular crônica, idosos, desnutrição, câncer, AIDS e queimaduras graves, como a gente tinha comentado, tá bom? A oxandrolona é um derivado sintético hormonal, né? Beleza, é verdade, é um derivado de DHT no caso, né? Pode causar em mulheres, como eu falei, esses efeitos colaterais, né? E aí o endocrinologista que da SBEM diz que a população vem sendo iludida e exposta de forma preocupante. Isso é verdade, tá bom? E eu vou ponderar, eu fico no meio termo. Eu não vou pro lado do pessoal que é da endocrinologia mais tradicional, ali no sentido de criticar o usuário de esteroide anabolizante. O que eu critico é o abuso, e principalmente o uso por conta própria, e o uso de mercado paralelo. E eu vou pontuar isso, não me vejo como uma pessoa que está fazendo aqui, né, nem demagogia, né, dizer, não use só, não estou fazendo isso. E também não estou fazendo apologia pedindo para que você use, não? O que eu quero dizer é que se for usar, cara, que procure um acompanhamento médico que seja bem acompanhado, tá? É isso, tá? Mas se de preferência, se você puder escolher alguma coisa na tua vida, não use, cara, porque o que é mais interessante para tua saúde, com certeza não usar. É fazer atividade física, é ter uma alimentação adequada, evitar estresse, dormir bem. Mas caso vá utilizar, que tem acompanhamento médico. É isso que eu defendo, tá? Não tem muito mimimi, não, tá? O que eles falam? Que não existem estudos de boa qualidade ética ou científica que preconizam o uso de oxandrolona para fins estéticos, tá? E aí a gente tem que ter algum cuidado. O que seria um fim estético, tá bom? Porque é o seguinte, estética, na verdade, é consequência de bons hábitos, né? Então, na verdade, eles querem dizer aqui que não vale a pena não utilizar a oxandrolona dentro de um contexto com uma pessoa jovem, saudável, e não precisa utilizar ela, né, com fins terapêuticos, né? E aí eles atribuem isso ao fim estético, tá? Só que o que acontece? Se a pessoa usar sem ser treinando, fazendo as coisas direitinho, ela não vai ter mais estética. E outra coisa, né? Criticar de forma indiscriminada assim, o fim do uso do medicamento e não o uso do medicamento está equivocado na minha visão. Porque, por exemplo, se eu pego uma população que usou uma dose X de oxandrolona, por exemplo, por um ano, né? Uma população com síndrome de Turner, né? Se eu pegar, e essa população, ela tem uma característica semelhante à população de uma mulher jovem saudável, tá? Só que ela tem síndrome de Turner. Se eu pegar esse mesmo grupo, um grupo semelhante, mas sendo de mulher jovem saudável, sem síndrome de Turner, com essa mesma dose, né? E às vezes um tempo de uso bem menor, aí eu vou estar fazendo uma coisa totalmente errada, incongruente, fim estético. Não. Se eu quero dizer se a droga é ok ou não, eu tenho que ver o quê? A própria farmacologia do medicamento e os desfechos que eu espero com aquele medicamento. Se o indivíduo usa para estética ou o indivíduo usa para um fim clínico, o medicamento não vai mudar, tá? O medicamento não vai mudar. O risco, né, teoricamente vai ser muito parecido ao mesmo. Então, a gente tem que ter noção disso. Então, muitas das vezes a gente usa estudos, tá, com população que tem algum tipo de doença, tá bom? Que tem algum tipo de doença, fez aquele uso, né? Fez aquele uso por tanto tempo, teve X efeitos colaterais. E aí a gente faz uma extrapolação do que poderia ser para uma população jovem saudável, tá bom? O que não dá para fazer, por exemplo, é dizer que uma população usou 10 miligramas de uma medicação, e aí eu vou usar no jovem saudável 100 miligramas. Eu não posso dizer que o efeito vai ser o mesmo. Mas se eles usaram, por exemplo, 10 miligramas de uma medicação,
diariamente, por tanto tempo, em determinada população, em uma população semelhante, por que que eu não vou esperar efeitos semelhantes do ponto de vista de colaterais e tudo? Por que que eu vou julgar o fim que está sendo utilizado? Eu não vejo muito sentido. E outra coisa, a gente tem sim estudos em jovens saudáveis, tá bom? Pessoas que não têm nenhum tipo de condição clínica, usando doses suprafisiológicas de esteroide anabolizante. A gente tem o uso até com testosterona de até 600 miligramas por semana, por 20 semanas em jovens saudáveis, tá bom? Vendo sim expressivo anabolismo, e sim, 600 miligramas é uma dose bem alta, inclusive pra galera que usa no meio recreativo, tá bom? Então a gente não pode afirmar isso, que não existem estudos. Existem muitos estudos com esteroide anabolizante, muitos a gente faz essa correlação, tá bom? E outros a gente tem sim o uso em jovens saudáveis. O que a gente não pode dizer, né, é que é um uso isento de risco. Sempre vai ter um risco. E principalmente que a gente está falando de esteroide anabolizante, a gente está falando de risco em longo prazo, principalmente no quesito cardiovascular. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque muitas vezes o estudo ele foi feito com tantas semanas, e aí ele não mostra determinados tipos de agravos, mas alguns agravos só vão ser vistos, né, talvez com técnicas mais avançadas, por exemplo, ecocardiograma com strain, né, ou em longo prazo. E aí a gente sempre tem que pensar que se a gente está falando do usuário de esteroide anabolizante, a gente quer fazer uma contenção de dano, a gente vai tentar reduzir sempre o quê? Tentar reduzir sempre o tempo de uso e a dose que aquela pessoa está utilizando. Então a gente vai sempre tentar barrar esse abuso de drogas. Então, a minha questão é a seguinte: eu não devo julgar o usuário de esteroide anabolizante, né? E eu jamais devo dizer que ele não está passando por um risco se ele está usando o esteroide anabolizante ali, pensando em ganhar mais massa muscular. Tá? Ele vai estar sofrendo esse risco, ele precisa ser muito bem orientado, ele precisa entender se ele está disposto a sofrer esse risco. Tá? O que acontece é que muitos não fazem ideia do risco que estão correndo, são completamente inconsequentes e o único risco que eles conseguem ver é o que eles estão sentindo. Então, na cabeça deles, se eles não estão sentindo nada, tá tudo ok. E isso não é verdade. Isso não é verdade. A maioria dos efeitos colaterais mais perigosos são insidiosos, né? Como eu falei, a questão cardiovascular, a questão de fertilidade, a questão de dependência, que é uma coisa que acontece com muita frequência com os usuários de esteroide anabolizante. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E não é porque não tá assistindo nada que não tá tendo problema. Tá tendo problema sim, em maior ou menor magnitude. Claro que a genética do indivíduo vai determinar muita coisa. Tem pessoas que com pouca coisa já se ferram toda. Tem gente que com muita coisa tende a não se ferrar tanto. Então, mas de qualquer forma é uma roleta russa se a gente não entende esse paciente. Então, a postura que muitos médicos colocam de forma global, assim, né? Esses médicos mais conservadores é o quê? É uma postura mais preconceituosa. E o que é que essa postura preconceituosa faz? Sendo preconceituoso, xingando aqui o cara, chamando de bombado, o que é que eu vou fazer? Eu vou diminuir o uso de drogas e ninguém vai mais usar. Agora sim, genial. Cara, não é. Se você faz esse tipo de campanha, o que acontece? O paciente ele perde a confiança no médico e ele começa a procurar o quê? O mercado paralelo. E ele começa a procurar outros profissionais não médicos, né? Coaches por aí, vê internet, vídeo no YouTube e começa a utilizar por conta e começa a acreditar que o médico não detém um conhecimento técnico sobre isso, que inclusive a gente tem muitos estudos que mostram que grande parte dos pacientes, né, das pessoas que usam esteroide anabolizante, acreditam que o médico não detém conhecimento sobre isso e outras pessoas, inclusive, né, afirmam que já procuraram um profissional médico e foram esculachados. Então, se o cara é esculachado, ele não vai voltar. E ele vai achar que todo médico é com essa postura, né? E eu não critico muitos colegas terem essa postura, porque muitos não vivem esse meio, tá? Quando você não vive dentro desse meio, você não estuda a fundo essa parte que envolve trabalhar dentro do contexto de contenção de dano, trabalhar dentro do contexto de contenção do uso de medicamentos, né, de drogas de forma geral, eles podem achar de forma ingênua que isso realmente vai ter alguma efetividade no combate, e na verdade não vai. Grande parte dos usuários de esteroide anabolizante, sendo cerca de 90%, eles estão conseguindo sem prescrição médica, totalmente aleatório. E aí a gente tem que combater realmente isso, e trazer esse cara pro consultório médico e impedir que esse cara se ferre mais, tá bom? E muitas vezes quando a gente traz pro consultório médico e traz dentro de um contexto onde a gente vai conversar com esse cara de verdade, a gente consegue barrar o uso com muito mais efetividade, ou reduzir de forma significativa esse uso, ou até fazer com que aquele indivíduo que na cabeça dele iria usar meio que eterno ou de forma crônica, faça ciclos, faça pausas, isso daí que é um trabalho de um médico de verdade. Não é ficar criticando e dizendo que o cara vai morrer, é isso, pronto. O cara não vai ter medo, é a mesma coisa que, eu já sei, a melhor coisa pra eu combater aqui DST é falar sobre DST, dizer que é ruim, não sei o que, e esconder a prática, o que existe mesmo. Eu vou anular. Na prática, as pessoas, se eu ficar falando mal disso daí, ninguém mais vai fazer, né, nenhum tipo de relação e aí vai dar certo.
Não, né? Por exemplo, para combater uns DST, combater, por exemplo, também questão de gravidez indesejável, o que a gente faz? Distribuição de camisinha, né? A gente faz orientação, vai para acompanhamento médico, a gente trata um eventual DST, cuida daquele paciente, a gente não vai xingar e falar, ah, cara, você é o vagabundo porque você fez isso, não, sai daqui, né? DST tô fora, mas com bomba faz assim, bomba tô fora, é isso, chama de bomba, chama de bombado, e tem uns até que falam que o cara é cabeça oca, meu irmão, que coisa horrível. Eu nunca vi uma pessoa ter esse tipo de postura e ser bem aceita, né? Eu nunca vi esse tipo de postura sendo bem aceita em lugar nenhum e eu não vejo por que, aqui dentro do contexto de usuário esteroide anabolizante, isso daí é uma coisa que sociedades médicas de médicos conceituados afirmam isso, né? Então é um negócio totalmente sem futuro. E assim, as doses utilizadas com esse objetivo são bem mais altas que as utilizadas clinicamente. E um discurso enganoso, né, de menos efeitos colaterais coloca usuários em risco. Aqui, em parte, é verdade, né? Realmente o discurso enganoso coloca os usuários em risco. Existe um risco, independentemente da dose. As doses são usadas, são bem mais altas? Não, não necessariamente. Por exemplo, se eu estou falando de estanozolol, realmente, a dose clínica de estanozolol é bem mais baixa do que é utilizada. Mas, por exemplo, a oxandrolona em mulheres, né, as doses utilizadas clinicamente são muito parecidas com o que é utilizado dentro do meio recreativo. A não ser atletas profissionais, as mulheres que estão competindo, aí já são outros 500. Mas isso daqui tá incorreto, tá? Muitas das doses que são utilizadas na prática são doses, né, que realmente têm um respaldo clínico em diversos tipos de condição. Isso aqui tá errado. Aí também ele tá falando aqui que tem efeitos insidiosos, isso é verdade, né? E a SBEM, né, condena por todos os riscos o uso da oxandrolona com objetivo estético, né? Beleza. E realmente o que é que eles falam? Os efeitos colaterais são subnotificados, isso é verdade. A distribuição ligada a rotas com tráfico de armas e narcóticos, isso é verdade, né? O que eu acho que a SBEM acaba errando nesse ponto é porque ela coloca como se qualquer uso de esteroide anabolizante, né, dentro do contexto recreativo ou dito estético, fosse assim, né? Na verdade, ela entende, né, que tem essa questão do uso ilegal, mas quer trazer para o médico também algo que ele não deve fazer. Então, o grande problema é que as sociedades médicas mais tradicionais querem fazer essa política de simplesmente dizer que está errado para tudo, né? Não só para o meio do mercado paralelo. Só que, na verdade, se a gente faz isso, o cara vai para o mercado paralelo e aí, né, a gente perde o paciente. Se a gente traz esse cara para o consultório médico e tenta fazer com que esse cara use o menor dose possível, o menor tempo possível, de forma que a gente vai tratar todos os efeitos colaterais e não esculachar ele, cara, excelente. Muito melhor e a gente consegue trazer muito mais longevidade para esse cara. E eu acredito que seria a postura mais interessante. Eu não sei dizer porque não é essa postura. Afinal, nos últimos anos a gente vê que, principalmente no Brasil, né, país como o Brasil, que a estética é muito valorizada, a gente tem um crescimento absurdo de pessoas que procuram os esteroides anabolizantes de mercado paralelo e a procura absurda também, né, por outros procedimentos estéticos. Então, assim, quando a gente tá falando de uma rinoplastia, o indivíduo não tem indicação nenhuma de estar utilizando, ele só quer ficar mais bonito, sendo que é bem visto, é tranquilo, né, procedimentos dermatológicos, todo tipo de procedimento estético, prótese mamária, tudo isso daí é estética, mas assim, o que é estética, né? Estética muitas vezes é autoestima, é autoconfiança, e isso daí também é importante. A grande questão é, eu não devo julgar o que é estético ou não. Na minha concepção, eu devo julgar o quê? Se aquele cara ali não vai ter um risco muito maior do que o benefício que ele vai ter, isso daí eu preciso ver, muitas vezes o indivíduo vai ser contraindicado. Se o treino dele, a dieta dele estão compatíveis para ele ter um resultado a mais ali, ou ele só vai se ferrar utilizando esteroide anabolizante, que acontece muito, tá bom? E se tem sentido, né, eu querer que aquele cara talvez passe um tempo e faça outro tipo de alternativa farmacológica ou não. Então, assim, é um negócio muito amplo. Eu não acho que realmente eu deva criticar o fim estético, mas eu deva tentar trazer esse cara para um meio mais racional e lógico e conversar com ele de igual para igual, né? Entender o que a estética representa para ele, né? Se é isso mesmo que ele quer, se as expectativas dele não estão muito além do que é a realidade, né? Muitas pessoas acreditam, não, usou esteroide, vou ficar o Arnold Schwarzenegger. Isso não é verdade, não acontece. Então, assim, a gente tem que também alinhar as expectativas, tudo isso daí deve ser feito. Então, assim, se o médico não tá bem capacitado para isso, quem é que vai fazer, cara? Quem é que vai fazer? Ninguém, né? Então a gente não pode fazer isso daqui. E assim, né? Na verdade, esse material aqui é muito disso, né? É a galera esculachando, né? A medicação por si só, né? E esquecendo que a gente pode estar trazendo esse indivíduo para o consultório médico
dentro de um contexto que a gente vai ser o quê? Consciente. E sim, a gente tem muitos médicos que são inconsequentes, tem muitos médicos que fazem as coisas erradas, e isso daí em todas as áreas, tá? Nessa área acaba sendo mais em áreas estéticas de forma geral. E aí, se a gente não trabalha em cima da ciência e da conscientização, cara, esse paciente vai cada vez mais ficar nas mãos, né, de profissionais picaretas, porque às vezes são os que têm mais marketing, mais apelo comercial ali, e vendem muito mais o que o cara quer comprar, né? Porque o que eu vendo aqui é o acompanhamento consciente, ciência. O que é que o outro cara vende? Ele vende o corpo dos sonhos. Cara, não tem como combater isso, né? Então, assim, se o paciente não conscientiza, se a gente não ensina, esse cara vai pro corpo dos sonhos, vai atrás do protocolo mágico injetável, do chip hormonal e tal. E isso daí não é algo que eu compactuo, não é algo que eu acredito que vai trazer futuro pra ninguém, tá bom? Então era isso, né? Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço, compartilhe, porque isso daqui é algo que realmente é pertinente, não é um negócio que a gente tá falando aqui só da boca pra fora, só pra descontrair, né? É um assunto que gera bastante curiosidade, tem realmente algumas intrigas, mas que é um assunto de saúde pública, né? A gente não pode ficar normalizando o uso de esteroide a qualquer custo, muito menos o uso de medicamentos ilegais, tá bom? A gente tem que trazer consciência, a gente tem que trazer informação, e para isso eu conto com você para estar compartilhando esse tipo de conteúdo, tá bom? Se você gosta dos meus conteúdos, se inscreva no canal, porque aqui a gente traz conteúdo com qualidade e ciência para você. E eu também tenho um link que eu vou deixar aqui para você poder entrar em contato, né? E eventualmente marcar uma consulta se é do seu interesse ou até comprar algum material que eu tenha de e-books ou cursos, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!